Morar no interior dos Estados Unidos parece incrível, de fato é, mas será que a sua família está preparada para isso? Bom, se você não conhece, eu sou o Cris. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o que você tem que estar atento e que tipo de reflexões você tem que fazer para poder realmente avaliar se esse é um passo interessante, estando você ainda no Brasil pensando em vir para cá ou já estando você nos Estados Unidos, porque diferentes situações vão trazer diferentes perspectivas e eu acho que você vai gostar de saber um pouco mais sobre isso. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Estados Unidos e sobre o interior dos Estados Unidos, já considera se inscrever no canal aqui, porque eu tenho muito vídeo para fazer sobre isso ainda. A primeira reflexão que eu queria trazer era uma que parece bem básica, mas é importante da gente pensar, que é o seguinte: você tem condições financeiras para poder se manter no interior dos Estados Unidos? Você tem reserva financeira? É uma opção. Tem uma grana guardada que te permite ficar aqui despreocupado, independente de ter ou não ter fonte de receita. Ou um segundo cenário: você tem um trabalho remoto que você possa fazer, ou uma empresa que funcione sem você precisar estar presencialmente nela, para que com isso você tenha uma renda recorrente que te permita se manter. Ou então, se você precisar de um trabalho presencial, você está disposto a fazer o trabalho que tem disponível numa cidade de interior, porque não necessariamente são os mesmos. É óbvio que existem várias empresas no interior, tem empresas próximas, mas os empregos não são os mesmos, é importante você saber. Vários deles são empregos mais braçais, então fica uma reflexão para você. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando mais sobre trabalho no interior, comenta aqui embaixo: Cris, trabalho no interior, por favor, que eu vou saber que tem uma demanda, que vocês têm interesse nesse assunto e eu gravo para vocês. E aí a gente vai ver diferentes realidades em relação a isso. Tem pessoas que vão falar: Cris, eu não tenho uma grana guardada, eu não tenho um trabalho remoto e eu não sou um cara que desenvolveu uma carreira em trabalhos pesados e eventualmente não é uma coisa que eu estou a fim de fazer. Mas eu estou disposto a dirigir para poder chegar no trabalho. Super normal. Essa é uma alternativa que você pode escolher seguir. Tem pessoas que moram mais afastadas e que dirigem uma hora e meia para poder chegar no trabalho. Não que para o brasileiro que mora numa cidade grande isso seja a coisa mais absurda do mundo, mas aqui nos Estados Unidos não é esperado viver esse estilo de vida, mas algumas pessoas escolhem viver isso daqui por causa dos acessos que elas querem ter, do ponto de vista de carreira, mas também por causa do estilo de vida que elas querem ter mais afastadas. Funciona super bem para um monte de gente. Inclusive tem um senhor que ele tem um canal no YouTube aqui que fala sobre a vida off-grid, que ele fala que quando ele foi morar no interior, ele escolheu viver a 1h30. Então todo dia ele dirigia 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mas ele criou o estilo de vida que ele queria, funcionou pra caramba, ele faz isso há 30 anos e é super feliz. E você está disposto a ter menos vida social, porque isso eventualmente vai acontecer. É óbvio que você vai ter bons vizinhos, mas provavelmente serão poucos, ou pelo menos menos do que numa grande cidade. Você pode ter outras comunidades, igreja, por exemplo, o pessoal é bastante unido, mas não vai ter na mesma quantidade de antes, o que talvez seja convertido em qualidade de relacionamento, mas é importante você saber que você provavelmente vai ter menos vida social. Aqui até vai uma reflexão muito importante, que é o seguinte: a sua família gosta de estar junto? Porque às vezes as famílias não se dão tão bem assim, às vezes o dia a dia é cheio de briga, mas tem que saber que estando no interior, isso daqui vai ser a regra. Vocês vão estar juntos com uma frequência muito maior. Pode ser que vocês mudem menos o estilo de vocês de vida, mas muitas pessoas, quando elas vêm para o interior, elas acabam ficando mais em família, produzindo coisas no seu próprio terreno, às vezes fazendo educação dentro de casa, enfim. Então é uma reflexão importante. Você está preparado para poder ter mais autonomia, mas também responsabilidade quanto à sua própria segurança? A saber que você vai poder contar menos com o governo e o Estado para poder te ajudar se tiver alguma emergência, seja de bombeiro, polícia, etc. É uma reflexão para se fazer. Inclusive, você provavelmente vai ser o último a ter ajuda quando tiver algum problema, algum desastre natural. Porque se o governo ele for atender uma região muito populosa, e assim ele com uma ação só, ele beneficiar 5.000 pessoas, ele vai preferir fazer isso do que para o interior, onde ele vai ter que gastar o mesmo esforço para beneficiar 50 pessoas, 300 pessoas. Então, o interior é normalmente o último a ser ajudado em algumas situações. A gente já vai continuar com o vídeo, só queria trazer um assunto importante para você. Eu sou fundador de uma empresa de vistos americanos chamada Move. É a principal empresa de vistos do Brasil. Nós temos ajudado milhares de pessoas a virem viver experiências aqui nos Estados Unidos. Pessoas que vêm para passear, que vêm para fazer negócio e pessoas que vêm para estudar também. Tanto estudo de inglês, graduação, pós-graduação, às vezes podendo trabalhar legalmente dentro da tua área de estudo. Somos a primeira empresa do mundo inteiro a ter lançado uma inteligência artificial para ajudar com intercâmbio e aplicação de vistos, que faz simulação de entrevista hiperrealista. Tudo isso acompanhado por um único Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim da mentoria com a experiência mais personalizada possível. Nós vamos te pegar pela mão e vamos te guiar durante todas as etapas e fazer tudo o que for possível fazer por você para que você tenha o mínimo de trabalho possível. Então, o link está na descrição, clica lá, preenche o formulário, fala com o meu time, explica para eles qual é o seu projeto, faça uma reunião, porque a gente pode te ajudar como os maiores especialistas em intercâmbio e aprovação de vistos do Brasil a colocar esse teu sonho em prática.
Você tem habilidades em consertar coisas? Consertar coisas mesmo, um carro que deu um problema, ou alguma coisa em casa, alguma coisa de madeira, enfim, consertar uma máquina de lavar que deu problema, porque as coisas acontecem. E normalmente as pessoas elas preferem fazer, primeiro porque pagar alguém não é barato, já nos Estados Unidos a mão de obra aqui ela é muito mais qualificada e mais cara, mas também você não tem tantas pessoas disponíveis para poder te ajudar quanto você tem em grandes cidades. Então, será que você consegue se virar ali e fazer pelo menos o básico que seja? Pô, trocar um chuveiro, não vou nem falar de lâmpada porque aí também é brincadeira, né? Vamos pensar em algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Vai ser importante você aprender. Você está inclusive pronto para ser mais atuante na educação dos seus filhos? Porque no interior isso acontece. Seja com atividades e responsabilidades dentro de casa mesmo, ou no próprio terreno em que a família mora, ou às vezes até com a educação em casa mesmo, que eles chamam de homeschooling, né? É muito comum que as famílias sejam mais presentes na educação dos filhos, o que traz vários benefícios, e eu acho que esse talvez seja um dos temas que eu mais tenho coisa para fazer, porque eu já tenho mais de um ano fazendo homeschooling com meu filho. Isso mudou demais a nossa vida enquanto família. E bom, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso daqui, comenta aqui embaixo que eu tenho muita coisa para falar e eu posso ajudar demais vocês, mas eu preciso saber se isso é um tema que vocês se interessam. Você está inclusive disposto a ter menos conforto? Porque é impossível, por mais que você tenha muita infraestrutura, você ter exatamente os mesmos confortos que você tem em cidades grandes. Ainda mais quando a pessoa vai começando a se desconectar da estrutura da cidade, o tal do off-grid. Aí, cara, aí você tem que estar bem mais flexível em relação a isso. Mas no interior, de maneira geral, uma coisinha ou outra aqui você pode ir perdendo. Inclusive, pessoal, eu faço conteúdo não só no YouTube, mas também no Instagram, então não deixe de me seguir lá, porque eu tenho falado tanta coisa que o pessoal tem gostado, vários vídeos têm viralizado, e a conta cresceu bastante ultimamente, vai ser super legal ter vocês por lá, acompanhando os conteúdos diários que eu tenho trazido. Tá preparado para poder pedir menos delivery? Porque em muitos lugares, como esse daqui, o delivery não chega, e aí você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer sua própria comida. Está disposto, inclusive, a estocar comida, porque isso é muito comum no interior. As pessoas guardam meses, às vezes até ano de comida guardada para que se der algum problema ela tenha autonomia e possa cuidar da própria família. Eu falei sobre vários assuntos já aqui nesse vídeo, então se tiver algum específico que vocês queiram entender com mais profundidade, porque eu estou só trazendo algumas perspectivas mais por alto, me avisa, porque eu vou adorar fazer mais conteúdo para vocês sobre isso, mas eu queria saber exatamente o que vocês querem saber. Então, pessoal, vocês já sabem minha opinião, acho que vir para o interior foi literalmente uma das melhores decisões que a minha família tomou aqui nos Estados Unidos. A nossa vida ela foi transformada para melhor em vários aspectos diferentes. Nós estamos muito, muito, muito felizes. Mas eu entendo que não é todo mundo que vai ter essa mesma perspectiva, embora eu ache que vai ser a maioria das pessoas. Como meu papel aqui é sempre ser honesto e trazer a verdade para vocês, eu queria que vocês refletissem sobre isso para que vocês chegassem numa decisão mais madura. Porque eu não queria que o meu conteúdo influenciasse vocês a tomarem decisões impulsivas e, nossa, o Cris está adorando morar no interior, transformou a vida dele, do filho dele, da esposa dele, então eu vou querer isso também para mim. Pô, legal, cara, fico super lisonjeado que vocês curtam o meu conteúdo e que isso inspire vocês, mas do mesmo jeito que a minha família tomou essa decisão de forma muito madura, eu acho que vocês deveriam tomar também. Então reflitam sobre esse vídeo, assistam de novo, sentem o marido, a esposa, conversem um com o outro e tentem entender se isso realmente é o que vocês querem, porque se for, meu amigo, vai com tudo, porque essa vida aqui é maravilhosa demais. Pessoal, então é isso, com esse pôr do sol maravilhoso eu me despeço de vocês, eu sou o Cris, quem curtiu esse vídeo se inscreve para poder ajudar o canal e para vocês poderem ser ajudados também com mais conteúdo que eu vou trazer sobre esse e outros assuntos. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos. Um deles é sobre planejamento acadêmico universitário, que está muito na moda hoje em dia porque as pessoas perceberam que com visto de estudante nos Estados Unidos, elas conseguem não só se capacitar numa universidade de ponta, mas elas conseguem trabalhar legalmente em empresas americanas enquanto estudam e depois do estudo. Então, aqui eu falo sobre o que é planejamento acadêmico, que você não busque excesso de facilidades e acabe se prejudicando na sua experiência e na segurança da tua jornada nos Estados Unidos. Então tem um vídeo aqui só para isso. E um outro vídeo falando sobre 1 ano que eu saí de Orlando e vim morar no interior. E o que eu sinto falta dessa experiência em Orlando, mas o que eu não sinto falta também. Esse vídeo tá legal demais. Beleza? Eu sou o Cris, um abraço e até mais.